Meu nome é Cássia, graduanda do 4º ano de fisioterapia, e este é mais um vídeo da nossa série O cigarro pode ser mais perigoso do que você imagina. E neste vídeo nós vamos conversar com a professora Ana Paula Canonice, que é especialista em fisioterapia e neurocognição, e ela vai conversar um pouquinho sobre os efeitos do cigarro no sistema neurológico. Professora, o indivíduo fumante pode ter problemas de memória e concentração? Oi, essa questão do cigarro, ela vem muito de encontro com a parte da neurociência, da neurocognição. Então, existe muitos estudos relacionando de uma substância específica do cigarro, que é a nicotina. A nicotina, ela sendo injetada na pele, tá? Cerca de 0,8 miligramas, ela vai fazer uma ativação no sistema nervoso central para estar estimulando mais a questão neuronal. Então, a substância específica da nicotina, ela vai proporcionar uma maior concentração e aprendizado no indivíduo. Porém, com o uso prolongado, no caso do cigarro, tá? O uso prolongado, crônico, de muitos anos, esse efeito vai ser o contrário. Então, é onde o indivíduo ele vai ter uma carência na atenção e ele vai ter uma carência na condição de novos aprendizados. Ou seja, esses neurônios eles vão entrar em efeito rebote. Então, é onde eles vão ficar com um processamento cada vez mais lento. Então, quando nesses estudos que estão sendo feitos e ainda muito mais pesquisas sendo elaboradas, só a questão da nicotina, ele favorece uma estimulação, porém com doses curtas e para um tipo de tratamento. Mas, com o uso prolongado, isso acaba tendo um efeito muito maléfico no cérebro dos indivíduos que faz o uso do cigarro prolongado. Entendi. Professora, e o fumante, ele está mais sujeito a ter doenças desmielinizantes como o Alzheimer? Essa é uma pergunta muito importante, principalmente que hoje nós vimos de encontro muito com pessoas já com diagnóstico de Alzheimer. E um dos fatores de risco para desenvolver o Alzheimer é o uso prolongado do cigarro. Então, com o processo do envelhecimento, você já tem uma degeneração a nível dos neurônios. Com o uso do cigarro, né, como eu já falei anteriormente, você tem um efeito rebote. Então, faz com que esses neurônios eles fazem uma liberação química neuronal muito mais lenta. Então, existe cerca de 60% de chances do indivíduo desenvolver a doença de Alzheimer. É claro que existem outros fatores que vai desencadear o Alzheimer. Mas, assim, o cigarro está associado, sim. Ok. E aquele indivíduo que faz uso de tabaco está mais propenso a fazer o uso de outras drogas lícitas e ilícitas, como o álcool, a maconha, a cocaína e crack? Sim. Por que o indivíduo faz o uso do cigarro? Primeiramente, isso está ligado ao lado emocional. São pessoas ansiosas, né? São pessoas que têm uma questão de comportamento, às vezes inibitório, né? São aquelas pessoas inibidas e que não conseguem expressar o seu sentimento, não conseguem expressar de forma mais clara, né? Então, ela faz o uso do cigarro. Então, ele está muito relacionado com a questão emocional. Então, o simples fato de você acender um cigarro, de você colocar o cigarro entre os dedos e você acender, antes de dar a primeira tragada, o indivíduo já tem uma sensação de saciedade, né? Então, como ele está muito ligado na questão emocional, sim, ele pode desencadear o uso de outras drogas, como você mesmo citou, né? Então, tem que se tomar um cuidado para que o indivíduo não siga um outro caminho que pode prejudicar cada vez mais a sua qualidade de vida, como principalmente drogas ou o excesso de álcool. Tá? E o uso de tabaco tem influência em indivíduos com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Em relação à questão da
da hiperatividade, quando você faz um tratamento, no caso da nicotina pura, né, que é na parte injetável, você consegue ter um benefício, tá? Porque você vai dar mais estímulo a nível neuronal, você vai fazer com que esses neurônios conseguem ter uma liberação química, principalmente de dopamina e acetilcolina. Então, o indivíduo com TDAH, ele tem um benefício. Mas nós estamos falando do cigarro, né? Então, o uso prolongado, crônico, repetitivo, por várias vezes ao dia, várias vezes na semana, então você tem um efeito rebote. Então, você vai fazer com que esse neurônio fique cada vez mais lento para fazer liberação de liberação química, né? Então, os indivíduos adultos, né, no caso que têm o diagnóstico de TDAH, eles são pessoas muito ansiosas, porque são hiperativos. Então, a questão do cigarro, ele vem de encontro para amenizar a ansiedade. Porém, a questão da atenção, da memória, da concentração é prejudicial. Okay. Obrigada, Ana Paula, pela sua colaboração. E esse foi mais um vídeo da nossa série dos malefícios do cigarro para os indivíduos. E lembre-se, o cigarro pode ser mais perigoso do que você imagina.